Muito bem. Agora sim, então. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de bioquímica, estrutura, propriedade e função de biomoléculas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre atividade enzimática. O material já está lá no Moodle. Os testes também, hoje de manhã, já devem estar abertos esse horário para vocês entrarem lá e darem início. Tem uma atividade autoavaliativa para entregar individualmente e tem atividade para ser entregue em grupo. É sobre uma prática que a gente vai fazer umas simulações, tá bem? Hoje eu vou entrar no simulador e a gente vai fazer alguns testes. Eu comecei com o professor Vani essa semana e ele me disse que o conteúdo de enzimas já está disponível desde domingo, ele falou. Então, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Tem prova também, né? Que os meninos da turma anterior me falaram. Então, imagino que vocês já tenham aí dado uma olhada sobre o conteúdo teórico dessa parte de enzimas, que é um conteúdo bem pesado, eu acho. Tem muita coisa de cinética química, que a gente viu em transformações químicas, então precisa dar uma retomada naqueles conceitos, para entender um pouquinho melhor a prática. Então, eu vou fazer nessa aula um pouquinho diferente do que eu fiz na aula anterior, que eu comecei relembrando os conceitos e depois eu mostrei um vídeo. Então, agora, nessa aula, eu vou primeiro passar um vídeo e fazer uma simulação, e depois a gente vai falando passo a passo sobre os detalhes assim, um pouco mais aprofundados da teoria e da simulação da prática de hoje, tá bom? Na prática de hoje, a gente vai usar um software que é da Unicamp, eu passei para vocês no Moodle. Muito importante que vocês instalem esse software assim, o mais rápido que vocês puderem, porque ele é meio chatinho de instalar, ele precisa de umas permissões, eles vão te mandar um e-mail, enfim, então demora um tempo, não é assim muito trivial. Até na aula anterior um dos alunos tentou fazer, ele não conseguiu, os outros conseguiram, mas um aluno não conseguiu, então peço que vocês fiquem atentos para isso, assim, então se puder já hoje se cadastrar naquele link e abaixar o software, acho que é importante para vocês não perderem tempo para fazer as atividades. Eu deixei, como é muita coisa, eu deixei a atividade aberta até domingo, que é dia 3 de abril, tá bom? Dei um tempinho a mais, porque são vários detalhes. E acho que é isso. Eu vou dar início, então, vou compartilhar a tela para a gente dar uma olhada nesse software, que fala um pouquinho sobre a atividade enzimática e inibidores de proteína. Deixa eu entrar aqui. Bom, esse é o software, eu vou mandar ele aqui para vocês. Porque a gente vai usar na aula, tá bom? O da atividade é outro software. Bom, então o que ele fala nesse software? Esse software, ele vai mostrar para a gente algumas simulaçõezinhas, assim, alguns esquemas sobre a atividade enzimática. O que vocês têm para me falar sobre atividade enzimática, turma? O que vocês lembram, assim? Se eu perguntar para vocês, o que é atividade enzimática? Como vocês resumiriam isso em uma letra, em uma frase, assim? Acelerar a reação? Exatamente. Basicamente é cinética de reação. Mas como a gente vai falar de cinética de reação só de enzimas, a gente tem uma parte de transformações bioquímicas que a gente usa só para estudar essa parte da cinética química, né? Então, muitos livros de bioquímica estudam
a cinética química, isso tomando como base, né, os conceitos de atividade enzimática. É uma coisa específica, né, uma parte específica da cinética química que a gente viu em transformações químicas. Bom, então o que mostra esse slide, né, esse monte de bolinhas aqui? O que a gente vai fazer nesse simulador? A gente vai pegar o amido e a gente vai entender como que o amido que a gente consome, ele se transforma em glicose. A gente sabe que o nosso corpo, o amido, quando eu como, sei lá, uma goma de tapioca, enfim, alguma coisa que tenha amido, o amido é uma molécula muito grande, uma molécula gigante. O que o nosso corpo precisa fazer? Ele precisa acionar algumas enzimas para quebrar essa molécula de amido. E a ideia é que quebre, mas que quebre rápido, né? Senão eu vou ficar com aquele amido, enfim, no meu estômago, e se ele não for cortado a tempo, o meu processo de digestão passa, e eu não vou aproveitar nada do amido que eu ingeri. Então, a gente tem algumas enzimas, né, do nosso sistema digestivo que aceleram a reação de quebra de muitos dos alimentos que a gente come e que precisam gerar energia e glicose. Né? Então, o que o nosso corpo absorve são moléculas bem pequenas, que são as moléculas de glicose. Bom, então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, nesse simulador, as moléculas de amido estão representadas em cinza, as moléculas de amilase, ADE, quebra do quê? Do amido, está representado em azul, é a enzima que vai quebrar o amido. E ela vai gerar um produto 1, que é a maltose. Maltose, o nosso organismo ainda não reconhece. Se ele não reconhece a maltose, ele precisa o quê? Ele precisa acionar o nosso sistema digestivo. Uma maltase, que é uma outra enzima, que é uma enzima que eu escrevi aqui como E2, e essa enzima E2 vai gerar para a gente a glicose, que é o produto 2. Então, a gente tem uma reação enzimática, geralmente, o substrato, a enzima, alguns subprodutos, né, que é uma mistura da enzima com o substrato, né, uma ligação da enzima do substrato, até gerar o produto final. Então, vamos ver como é que isso funciona. E o que a gente vai ver também nesse software? A gente vai ver alguns efeitos de inibidores da atividade enzimática. Inibidor é meio que intuitivo, ele vai inibir e vai alterar a velocidade da reação. Como ele inibe, ele vai o quê? Ele vai diminuir a velocidade da reação. Isso pode ser interessante, dependendo de algumas situações, ok? Vamos lá, então. Então, esse é o software. Tem esse outro link aqui também, ó, que ele explica o que são aqui essas moléculas, ele dá uma espécie de uma introduçãozinha teórica do que a gente está falando, tá bom? Deixa eu passar também aqui para vocês. Vamos lá. Então, eu vou começar com a minha primeira reação, que é o quê? A conversão de amido. Eu coloquei aqui numa concentração de 5, eu posso variar essa concentração, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no máximo. Eu preciso, para quebrar o amido e transformar em maltose, eu preciso de amilase, então eu vou colocar aqui 1,5 de amilase, para ver o que acontece. E eu posso variar aqui a temperatura, vou deixar perto da temperatura de 35 graus Celsius, que é a temperatura do corpo humano. E vamos simular e ver o que acontece. Dá para simular aqui também o pH e dá para simular a concentração do inibidor. Então, vamos ver como é que funciona, para vocês depois brincarem um pouquinho. Bom, quando eu vou fazendo aqui a minha reação,
Deixa eu tirar aqui nesse primeiro momento. Vou deixar 0 para o inibidor de amilase e 0 para a maltase. Eu quero saber só da primeira quebra, tá bom? Eu tenho as moléculas de amino cinza sendo atacadas por essa enzima aqui em azul, que é a amilase, transformando nesses produtos aqui em laranja, que é o quê? Que é a maltose. Glicose eu ainda não tenho maltase, né, aqui dentro para transformar maltose em glicose, então a glicose é 0, e aqui eu tenho a variação da concentração dos componentes em função do tempo. Então, aqui, ó, eu cheguei em 35 segundos, toda o meu amido já foi consumido. Vamos recitar, fazer de novo. Tem aqui o amido. Você vai acompanhando também, ó, o aumento da concentração de amido, formação da maltose. Então, a gente chega num valor máximo aqui, a minha reação ela entra numa velocidade que é igual a 0, ou seja, ela não muda mais em função do tempo, ok? Bom, agora vamos para a segunda parte da reação. Agora a gente vai adicionar, vou aumentar um pouquinho essa concentração de maltose. Vou colocar 3. E vou colocar metade, 1,5 de maltose. A maltase vai quebrar a maltose e transformar em quê? Transformar em glicose. Então, agora é para a gente observar essas moléculas em amarelo aparecendo na nossa simulação. Vejam que aqui, ó, aparece para mim uma molécula que parece uma pecinha de quebra-cabeça aqui, ó. Então, tem aqui, ó, a glicose, né, já aqui formando, maltose, o amido que já foi em 20 segundos, já foi completamente consumido. Essa molécula aqui em vermelho, que parece um quebra-cabeça esquisitinho, ele está me falando o quê? Ele está me falando que eu tenho maltase denaturada. Então, provavelmente, eu posso vir aqui, aumentar, diminuir um pouquinho, talvez, essa temperatura. Vou colocar para 30. Vamos ver se é o efeito da temperatura que está denaturando a maltase ou se é a variação do pH. Vejam que agora eu tenho um pouco de amilase aqui denaturada. Então, tem alguma coisa aqui, que depois eu preciso descobrir o que está provocando a denaturação. Mas, de qualquer forma, eu consigo observar aqui, ó, a concentração da molécula de glicose, né, que é o meu produto final, em função do tempo. E o que eu posso fazer aqui também? Eu posso vir aqui agora e colocar um inibidor dessa reação. Vou colocar 2 vezes aqui inibidor, colocar esse daqui para 1. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Percebam como é mais lento aqui a produção de glicose. A gente tem o quê? A gente tem essa molécula roxa aqui, que ela inibe a ação da enzima, que é a amilase. Então, ela entra aqui no sítio ativo dessa enzima azul, ó. Vendo? Olha o azul e o roxo. Ela está aqui separada, entra aqui, ela se liga na enzima azul e meio que bloqueia aquele sítio de contato. Então, você tem o quê? Você tem que em 57 segundos
você tem uma concentração aqui de 26, e isso daqui mais ou menos eu tinha em 30 segundos da minha reação. Vamos resetar, fazer de novo. Vejam aqui. A gente tem aqui um consumo mais lento também da molécula de amido. Então, turma, esse exemplo aqui, né, desse site, ficou com alguma dúvida aqui? Conseguiram acompanhar? Esse site mostra, então, alguns conceitos que a gente vai ver na prática de hoje, certo? Então, eu vou lembrar um pouquinho, né, sobre alguns conceitos teóricos, bem por cima mesmo, tá bom? E aí depois a gente vê a questão, a gente entra no simulador que a gente vai precisar para fazer o nosso ensaio de atividade enzimática, né? Então, a definição, como vocês mesmos já colocaram, a definição, a função da enzima em todos os sistemas das reações químicas é o quê? É acelerar a velocidade da reação. Então, lá de cinética química, a gente sabe o quê? A gente sabe que uma reação que acontece com a ajuda de um catalisador, ou uma reação de catálise, ela é provocada por quê? Ela tem a sua velocidade acelerada porque você diminui uma barreira de energia, né? Então, se a gente pensar em energia livre de Gibbs, a reação aqui em azul e a reação em vermelho, comparando uma com a outra, né, que é a formação sai dos reagentes A e chegar nos reagentes B, a reação catalisada você tem uma variação de energia de ΔG que é menor, por isso que a reação acontece mais rapidamente. Na catálise enzimática, é exatamente o mesmo tipo de equilíbrio, o mesmo tipo de termodinâmica. E o que a gente tem? A gente tem esses valores aqui de ΔG que são responsáveis por quê? Pela ligação da enzima com o substrato e da enzima com o produto. Então, do substrato para o produto, você pode ter aqui uma série de alguns subprodutos que são as enzimas se ligando ao substrato ou se ligando ao produto. E isso a gente tem uma constante de equilíbrio e uma variação de energia que é diferenciada. Então, ao invés de ter um aspecto único, uma barreira única de variação de energia, como a gente tinha na atividade de catálise de qualquer outra reação química, nas reações enzimáticas, nas catálises enzimáticas, a gente tem essas barreiras aqui que devem ser diminuídas. E quando a gente adiciona o inibidor que eu mostrei para vocês, a gente faz o quê? A gente faz aumentar essa barreira de energia. Então, é assim que funciona uma reação de catálise enzimática, tá bom? Então, esses são os subprodutos aqui, ó, dos equilíbrios. Então, a enzima reage com o substrato, né? Eles se juntam, se ligam, formam um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, ele está em equilíbrio com o complexo enzima-produto e, no final da reação, a gente vai ter a formação do produto. E a gente sabe que essas enzimas não são consumidas, elas entram e saem da reação sem serem consumidas. Bom, então, elas aumentam, né, a atividade sem afetar a constante de equilíbrio, elas são altamente seletivas, então vocês devem ter visto na aula de teoria quais são os vários mecanismos de seletividade das enzimas. A gente não vai entrar nisso na aula prática, porque para a prática não é muito relevante. A gente tem esse termo aqui que é bastante abordado nos livros, que são sítios ativos. Então, o sítio ativo de uma proteína, que é uma enzima, ele adota uma conformação que é meio que um estado de transição daquela enzima. Então, ele adota aquela conformação, ocorre a ligação e depois
você tem a formação de um produto, que é o quê? Que é o resultado daquela catálise enzimática. E a gente tem vários tipos de enzimas, que são as oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases. E como é que a gente classifica essas reações e essas enzimas? As enzimas que catalisam reações de óxido-redução, óxido-redutase. As transferases catalisam a transferência de moléculas. Hidrolases catalisam a clivagem por meio de uma presença da molécula de água. Aí tem as liases, isomerases, que catalisam alterações geométricas e estruturais. Essas isomerases são enzimas bem importantes na indústria farmacêutica, porque elas aumentam a velocidade da reação das moléculas que têm função devido à sua conformação química, e a gente tem as ligases, que são as moléculas que catalisam as moléculas de adenosina trifosfato. Muito bem. Aqui também, né, um slide só demonstrativo. A gente não precisa entrar muito nesses detalhes para a prática de hoje. Vocês não vão precisar de nada disso, mas só para mostrar um exemplo aqui, né, de uma reação, por exemplo, de óxido-redução. A gente tem esse exemplo aqui da álcool dehidrogenase, que faz uma reação de óxido-redução numa molécula de álcool, né? C dupla O, do álcool etílico. A gente tem a hidrolase, né? Então sempre precisa ter uma molécula de água. O que ela faz? Ela adiciona um hidrogênio na molécula e tira um nitrogênio dessa molécula e forma aqui um H3N. Então, todas essas reações são intermediadas por meio de uma molécula de água. Então, aqui são alguns exemplos simplificados dessas reações químicas. As reações de catálise ocorrem sempre através de uma reação num ponto específico da enzima, que a gente chama de sítio ativo, e a gente tem alguns modelos também que explicam essa seletividade. Então, o modelo chave e fechadura, muitas dessas simulações que a gente viu agora, né, que eu acabei de mostrar para você, você vê o quê? Né? Você vê um desenho de uma espécie de um quebra-cabeça, né, de duas coisas que se encaixam. Isso é o quê? Isso é uma maneira de demonstrar a reação da enzima pelo seu sítio ativo. Né? E aí tem vários tipos também, né, de mecanismos que, na teoria, vocês devem ter estudado com um pouquinho mais de detalhes. Então, aqui tem um exemplo, ó, tem uma estrutura de uma proteína, uma estrutura tridimensional aqui, daquelas estruturas que a gente viu na aula passada, e a gente tem na proteína aqui um sítio em preto. Então, o sítio, né, catalítico, ele reduz a energia de ativação, como eu falei para vocês nos primeiros slides sobre termodinâmica. Então, basicamente, são essas coisas importantes que a gente precisa entender quando a gente está falando de uma reação de cinética enzimática. Aplicações, né? Então, uma aplicação muito usada são as análises das enzimas no plasma sanguíneo. Né? Então, vejam aqui, essas enzimas aqui, ó, quando a gente vai fazer um check-up, uma análise da sorologia do seu sangue, para ver se você tem alguma doença, né? Ou alguma predisposição a ter alguma doença. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 10 exemplos aqui de enzimas no nosso sangue, que tem o principal uso diagnóstico apontado aqui na coluna, nessa segunda coluna da tabela. Então, a gente tem a creatina sinase,
que investiga doenças musculares, infarto no miocárdio. Tem a ABILAF, que eu mostrei para vocês, que é um indicativo de pancreatite aguda. Então, elas têm um valor de referência, que elas precisam estar no nosso sangue naquela concentração, para vocês verem como o equilíbrio é bastante complexo, né? Então, se você sai um pouco, se você tem um aumento um pouco, ou se você sair um pouquinho daquele padrão, isso já pode ser um indicativo de que você tem um diagnóstico de algum tipo de doença específica. Então, isso é uma aplicação bem importante. E também na indústria, né? Na indústria de detergentes, de combustíveis. Combustível, né? Quando a gente está falando de álcool, a gente vai fazer justamente essa quebra do amido da cana e vai transformar isso daqui em quê? Converter em glicose e frutose. Então, isso gera uma energia que é a energia usada aqui no álcool combustível. Em alimentos, a gente tem as lactases, as proteases. Então, quando você precisa tirar, por exemplo, lactose de um alimento, você adiciona uma enzima lactase, ele quebra a lactose, e uma pessoa que tem indisposição ou tem alergia à lactose, ela pode consumir aquele produto. Dúvidas até aqui, turma? Acho que está tudo certo. Muito bem. Então, vamos dar aqui continuidade. Hoje, na prática, a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte de cinética, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos que são de velocidade máxima e de km, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre os tipos de inibição. Vamos lá, então, né? Então, na cinética química, a gente tem esses conceitos, né? Como que a gente calcula a velocidade da reação? A gente calcula pela variação da concentração do reagente, variando com o tempo, né? Então, aqui, velocidade média de consumo, a gente tem uma ligação aqui, uma ligação, um sinal negativo, que diz que esse reagente está decaindo. Lembra o vídeo que eu mostrei para vocês no início, né? Você tem uma queda no consumo e na concentração do amido e a formação né, de um produto. Então, a velocidade é dada pela variação de concentração em função do tempo. Então, esses são aqueles conceitos que nós estudamos em cinética química lá atrás, em transformações químicas. A gente estudou que tem várias coisas que podem afetar a velocidade das reações químicas. Então, um exemplo para monitorar a velocidade de uma reação é você estudar, né, a variação da concentração dos reagentes e dos produtos em função do tempo. Certo? Então, a gente tem aqui, né, a reação entre o hidrogênio gasoso, formando iodo gasoso, e a formação aqui de ácido clorídrico, né? Então, a gente tem aqui o H2 e o cloreto aqui com iodo em vermelho, e em azul a gente tem a formação do produto. Então, em zero a gente tem zero produto, aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai consumindo o reagente. Isso é uma curva típica de uma cinética de reação. Bom, na cinética enzimática, a gente tem exatamente a mesma definição e os mesmos conceitos, lembrando só que a gente tem a formação de um produto intermediário, que eu representei aqui como um ES, que é justamente a ligação da enzima com o substrato. Então, no primeiro momento A, você tem a enzima mais o substrato, aí eles se aproximam, os mecanismos de aproximação e de ligação são vários, tem diversas formas de você estudar, e a gente representa aqui os quadradinhos, né, entrando
dentro do espaço vazio aqui da enzima. Então, aqui é uma forma de representar o sítio ativo da enzima. Então, a gente tem duas constantes de equilíbrio, K1 e K2. E esse é o comportamento de quase toda a reação enzimática, né? Então, um perfil muito parecido com isso. Então, o que é o valor de Km, né? O valor de Km, né, é o quê? É um valor que é dado pela constante de equilíbrio quando o quê? Quando a velocidade máxima dividida por 2 é determinada em função do tempo. Então, a gente tem essa reação, A, os reagentes, C, são os produtos aqui finais, e aqui a gente tem a parte intermediária da minha reação enzimática, que eu representei aqui pela letra B. Então, o que é esse ponto B? Esse ponto B é quando a velocidade máxima é dividido por 2, quando ele está exatamente na metade. O que significa estar na metade? A concentração dos produtos e dos reagentes, eles estão presentes na reação 50% de um e 50% do outro. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio e é dado pelo meu valor de Km. Então, o que é Km? É a variação dos produtos e dividido pela variação dos reagentes, quando eles estão presentes em 50% no momento do equilíbrio químico. Né? Então, como calcular? Eu tenho um gráfico, determino aqui no ponto C a minha velocidade máxima, divido por 2, e eu vou determinar a velocidade aqui, que eu posso traduzir como uma velocidade intermediária ou alguma coisa, usando um termo meio parecido com isso, que é esse ponto aqui, que é o ponto B. Ficou claro isso, turma? Sim, tudo certo. Tudo bem. Bom, agora falando um pouquinho sobre os efeitos de competição. Então, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, o que vocês observaram quando eu adicionava um inibidor? O que acontecia? A reação acabava sendo mais lenta. Exatamente. Tenho, acho que até ele aqui ainda aberto. Vou resetar. Eu vim aqui no meu simulador, né? Eu já tinha aqui as minhas moléculas que eu estava estudando e tal, vi vários efeitos, e eu adicionei aqui um inibidor e falei para ele o quê? Falei para ele correr a reação. Então, eu estou vendo aqui a concentração de amido, de maltose e de glicose em função do tempo no primeiro segundo. Então, esse é o meu inibidor, turma. Como eu falei, o inibidor, no caso desse tipo de inibição, ele entra diretamente no sítio ativo da enzima. Né? Então, esse azulzinho, lembrando aqui, é a minha amilase. Ele entra. O que acontece quando ele entra aqui? Ele impede que a amilase entre em contato com o amido e converta amido em maltose. Correto? Acompanhou aí? Vamos dar mais uns 10 segundos aqui. Ó. 5 segundos, vai. Bom, em 5 segundos, o que eu observo aqui? Né? Eu observo que a concentração de amido, que era de 4, ela já caiu pela metade. Eu formei 6 unidades de glicose e 6 unidades de maltose. Então, a gente vê aqui já a formação, aqui eu tenho um pouquinho de glicose já em amarelo. Vamos continuar observando. Veja nesse ponto aqui, ó, o inibidor se aproximando da
enzima e dificultando a chegada aqui da molécula de amido na amilase. Então, esse é o papel do inibidor, né? Tá, professor, mas para que eu vou usar um inibidor se eu quero sempre acelerar a velocidade da reação, é o que me interessa? Nem sei, né, turma? Se a gente tem, por exemplo, um sistema, sei lá, que você está intoxicado por algum tipo de molécula. Então, você precisa tomar alguma medida, né, fazer alguma coisa que você iniba aquela reação. Então, por exemplo, eu tomei lá, por engano, eu tomei álcool metílico, ao invés de álcool etílico, não sei, está contaminado. Comprei uma bebida, está contaminada com metanol. Então, se o meu organismo desencadeia uma reação no meu organismo porque eu me contaminei com metanol, eu preciso de alguma enzima que vai inibir essa reação do metanol, que vai dar uma série de produtos que vão interagir com o meu corpo e vão me fazer mal. Certo? Então, existem aí inibidores das enzimas, justamente, sim, esse é um exemplo, mas existem vários outros exemplos que a gente precisa diminuir ou restringir um pouco a velocidade da reação. Certo? Ficou claro isso, turma? Vamos ver mais um pouquinho aqui, agora em 15 segundos, ver o que acontece. Aqui, pausei em 16 segundos. Vejam que eu ainda tenho, mesmo que bem pouquinho, eu tenho aqui o amido, né? Tenho aqui uma unidade de amido, 3,5 de maltose e 15 de glicose. Vamos ver agora essa mesma reação sem inibidor, para ver o que acontece? Então, eu tenho aqui, vou resetar. Vou deixar tudo igual, eu só vou tirar a presença do inibidor de amilase. Bem, então, tenho amido, tenho amilase, para quebrar o amino, tenho maltose, maltase também. Vamos ver o que acontece. Já vou pausar aqui para ver que tem uma proteína denaturada. Eu não sei porque essa proteína amilase denaturada aparece. Não consegui descobrir. Mas, enfim, só tem uma, então tudo bem. A gente tem a amilase aqui funcionando, aqui, 2 moléculas de amilase. Vamos correr até 5 segundos. Aqui. Bom, vejam aqui, em 5 segundos, vejam como a reação acontece um pouco mais rapidamente, né? Todos os sítios aqui, ó, da minha amilase, eles estão disponíveis e eu posso observar, em 5 segundos, eu tenho aqui 3 unidades de glicose, 3,5 de amido e 4 de maltose. Vamos lá, agora vamos nos 15 segundos para comparar. Veja como a velocidade é maior. Em 15 segundos, eu já tenho aqui várias moléculas de glicose que foram formadas como produto da minha reação. Temos aqui 8. Então, aí, depois em casa, anotem e façam algumas simulações para entender como é que isso funciona. Mas essa, então, é a função do inibidor, correto? É diminuir a velocidade da reação. E essa inibição, ela pode acontecer de 2 maneiras. Ela pode acontecer de uma forma competitiva e não competitiva. Então, temos algumas considerações, assim, sobre essas 2 formas de inibição da minha reação. Então, primeira forma aqui, a forma competitiva. Então, a gente vê aqui a nossa reação exemplo, né, de uma atividade enzimática. Aqui nós temos o ponto, né, que eu chamei anteriormente daquele ponto B, que a gente tem uma quantidade intermediária de um subproduto de enzima e substrato.
Mas aqui, além da enzima e do substrato, eu adicionei aqui, ó, mais o inibidor. Então, a gente tem aqui mais uma constante de equilíbrio, que é a constante de equilíbrio da reação entre a enzima e o inibidor, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Aquela molécula roxa, ela, tipo, se ligava à molécula em azul e impedia o quê? Impedia que o substrato se ligasse à enzima. Então, se o substrato está aqui ligado à enzima, né? A minha enzima está aqui, o substrato pode ligar, mas o inibidor pode vir aqui e ligar também. Então, eles ficam meio que competindo na reação. Correto? Então, isso é uma forma de inibição competitiva. No gráfico de velocidade em função da concentração do substrato, a gente tem algumas considerações importantes a se fazer. Então, a primeira é a constante de dissociação do inibidor, né, que é esse KI aqui que eu mostrei para vocês. Você tem duas reações, né, só maneira de dizer, né, deslocando aqui, como está escrito, à direita e uma deslocando para baixo. São duas reações aqui que estão acontecendo. Né? Então, o que a gente observa também? Lembra aquela velocidade máxima que eu mostrei para vocês? A gente vai mostrar também no simulador que a gente vai usar na prática. A gente tem uma hora que a velocidade máxima é atingida e ela não varia mais. Né? Então, quando você tem uma inibição competitiva desse tipo, essa velocidade máxima ela não se altera. O que altera é o tempo, mas não a velocidade máxima. E o Km, né, que é aquele ponto de equilíbrio intermediário, ele tem um valor que é um valor aumentado. Então, se você dividir a velocidade máxima por 2, numa reação de tipo, inibição competitiva, esse Km ele vai variar. Certo? Bom, então, esse é o exemplo que eu falei para você de intoxicação por metanol, né? Então, para não esquecer mais, né? Se por acaso você tem no seu corpo uma contaminação por metanol, uma das opções, né? Você vai ingerir, obviamente, alguns medicamentos que vão fazer o quê? Né? Que vão estimular essa desidrogenase aqui alcoólica, que converte o metanol em formaldeído, mas vai fazer o quê? Né? Vai entrar o etanol vai se ligar a essa enzima e ele vai, então, competir com o metanol pelo sítio ativo da enzima. Quando acontece essa competição, a velocidade cai. E aí você deixa de gerar o produto tóxico, que é o formaldeído. Então, isso daí pode ser aplicado no corpo humano, em indústrias, enfim. Uma série de ocasiões que essa reação pode acontecer. Bom, aí, além dessa reação aqui, inibição competitiva, a gente tem uma outra forma também, que é uma inibição não competitiva. Na inibição não competitiva, a gente não vai ter, o nome já diz, não compete. Não vai ter uma competição entre o sítio da enzima com o inibidor e o substrato. Né? Então, aqui, essa reação, que é a reação de inibição da catálise, ela vai ter uma atuação nesse complexo aqui intermediário, que é a enzima e o substrato. Então, aqui tem uma representação, a gente tem a enzima, o substrato se liga à enzima, então ele entrou aqui nesse quebra-cabeças, e aí o que eu vim? Eu venho aqui, adiciono uma enzima, e a enzima ela vai entrar aqui nessa outra posição do quebra-cabeças. Então, isso é uma inibição não competitiva. E qual que é a diferença entre os dois?
Na inibição não competitiva, a velocidade máxima, ela tem uma alteração, ela diminui, antes não diminuía, agora diminui. Em km, ele não se altera. Na competitiva, ele altera, na não competitiva, ele não se altera. Então, a gente vai poder ver esses exemplos aqui na prática de hoje. Dúvidas? Por enquanto, não. Por enquanto, não é muito bom. Vocês estudaram um pouquinho da teoria? A gente está estudando um pouquinho porque a gente tem prova agora, né? Abriu hoje a prova. Nem sei se já abriu, mas acho que abriu hoje. Ah, entendi. Então tá explicado. Por isso que acho que tá todo mundo quietinho, todo mundo meio assim, porque a gente tá tudo tenso agora, né? Porque prova a gente fica aquilo, será que eu entendi? Será que eu não entendi, né? É o momento de provar. Faz parte, né? Não, bom, mas vai dar tudo certo. Então a gente vai ter bastante atenção, né? Nos enunciados, principalmente, ler com muita calma. E fazendo online é mais difícil, eu acho, né? Porque na sala de aula você tá ali e tal, aí você pergunta para o professor, ele já responde. Mesmo para a gente é difícil, às vezes você faz, configura, tudo bonitinho, olha, putz, tem um errinho aqui, outro aqui, aí na hora de fazer o aluno não sabe se ele está errado, se ele está certo, ou se é um erro da configuração, fica aquele equilíbrio, assim, assim, indesejável, né? A gente não sabe se vai ou se fica, mas, enfim, vai dar certo. Então, acho que, se vocês estão acompanhando, isso é importante. Então, não tomar mais o tempo de vocês, vamos ver como funciona esse software da Unicamp, que eu pedi para vocês instalar. Mas, se vocês quiserem fazer um teste aí, tem que ter bastante paciência, tá bom? Tem várias coisinhas para preencher ali no formulário, aí você preenche tudo mais, aí você dá um enviar o formulário, e eles vão te mandar alguns minutos depois um e-mail pedindo para você clicar e confirmar a sua inscrição dentro daquele site. Bom, então, tenha um pouco de paciência, ele é muito legal, ele é bem bacana, mas, enfim, dá um pouquinho de trabalho. Tem aquelas especificações que ele não roda no celular, ele só roda no Windows, então tem umas coisinhas aí que são meio chatinhas, mas ele é muito legal. Bom, deixa eu ver aqui. Então, eu vou entrar no Moodle, compartilhar aqui, e a gente vai passando o que precisa ser feito nessa atividade. Muito bem, então eu estou aqui dentro do Moodle, eu entrei com papel de estudante, provavelmente o que vocês vão ver é essa tela aqui. Estamos aqui na prática 5, atividade enzimática. Então, clicando aqui no primeiro link, você vai ter uma introdução, né? E o objetivo é estudar atividades de enzimas em função da concentração, do tempo da reação e da ausência e presença de inibidores competitivos e não competitivos, o que a gente acabou de fazer naquele site anterior, tá? Então, vai falar um pouquinho, algumas instruções, né? Então, ele fala que, isso eu tirei da apostila, tá? Então, ele falava lá para a sugestão é que tenta fazer simulação individualmente e discutir os resultados com os membros do seu grupo, mas não necessariamente você pode fazer individualmente, mas eu acho interessante você fazer depois até para treinar, para entender direitinho algumas coisas. Então, esse é o site que vocês precisam entrar. Vou copiar aqui na nossa conversa.
caso vocês queiram tentar. Muito bem. Então, clicando nesse site, clicar aqui de novo. Vocês vão ver uma página com essa configuração, tá? Então, ele vai pedir para você fazer o seu login e senha. Se você não tem login e senha, obviamente vocês ainda não têm, vocês precisam clicar aqui para se cadastrar. Aí preenche lá o formulário, várias informações, clica, cadastra, depois do cadastro você vai no seu e-mail, e quando você chegar no seu e-mail, você vai ver algo assim, ó. Você acaba de efetuar a primeira etapa do seu cadastro no site. Para confirmar o seu cadastro, basta clicar aqui. E aí, quando você clicar, você vai ver uma tela, parabéns, a confirmação do seu cadastro foi realizada com sucesso. Eu já fiz com uns 3 e-mails diferentes já. No final, todos deram certo, mas o da UFBC, ele demorou um tempo mais para aprovar, confirmar o meu cadastro. Não sei por que também. Muito bem. Então, voltando ao Moodle, aqui. Bom, aí explica bem aqui, né, como é que você faz. Depois de você abaixar lá o arquivo, você precisa extrair tudo e clicar nesse arquivo aqui, que é cinética.exe. E essa é a carinha do programa que vai abrir. Tá? Então, eu já vou entrar direto no programa. Que é esse daqui. Então, tem uma introdução, né? Falando um pouquinho. Aqui já cliquei no programa, tá, turma? Então, enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, tem aqui algumas reações, né? Os processos vitais somente são compatíveis com velocidades de reação semelhantes às catalisadas enzimaticamente. Objetivos, né? Então, para simular os experimentos, adicione o substrato, acrescente a enzima, escolha o tempo de reação, dose do produto formado em cada tubo e calcule a velocidade da reação. Vamos no experimento 1. Estão acompanhando, turma? Sim. Então, no experimento 1, eu venho aqui, ó, quando eu clicar na minha bancada, eu tenho um tubo de ensaio, o substrato e a enzima. Eu vou clicar aqui, vai aparecer uma pipeta, e eu vou pedir para ele colocar o substrato dentro do tubo e vou repetir a mesma coisa para a enzima. Muito bem. Aí eu vou escolher o experimento 1, eu vou escolher os tempos 10, 20 e 30 minutos. Vou clicar em reagir. Bem, vejam que houve uma mudança na coloração do tubo de ensaio, correto? Aí aqui eu vou clicar em dosar. Aí eu tenho que calcular qual foi a velocidade da reação. E ele me dá como resultado da dosagem que eu fiz. Essa dosagem eu posso fazer por um espectrofotômetro, por exemplo. Reparem que aquela solução que apareceu é uma solução rosa, né, meio roxa. Então, se eu tiver um espectrofotômetro, lembra lá da primeira prática? Eu faço uma curva de calibração e consigo fazer a dosagem. E ele me diz que a massa do produto é 0,045 mols, ou milimols, desculpa, 10 a menos 3 mols, e o tempo de reação foi o que eu escolhi, 10 minutos. Então, aqui, turma, qual que é o valor da velocidade da reação e qual é a unidade? Onde eu tenho que clicar aqui? Quem gostaria de sugerir? Só uma dúvida. Na velocidade, a gente não usa concentração? Ah, a gente usa, que aqui ele tem um errozinho mesmo. Ah, tá bom. Entendi. Seria milímetro por litro, né? Que é a concentração por minuto. Bem observado, tem um errozinho aqui da unidade.
É concentração, certíssimo. Muito bem observado, ó, já vai tirar 10 na prova. Bom, e aí, turma? Então, se eu dividir esse valor aqui de milimol, vou falar por litro, tá bom? Que é o que a gente está acostumado. E dividir por 10, quanto que vai dar? Vai dar esse valor, correto? E aí eu tenho que escolher a unidade. Qual que é a unidade? Milimol por minuto, milimol vezes minuto, milimol por minuto ou milimol? Milimol por minuto. Pronto. Aqui eu acertei a minha velocidade da reação. Resposta correta. No caso, 0,045 dividido por 10, 0,0045 milimol por litro por minuto. Na verdade, aqui deveria que ser, acho que milimolar, talvez, né? Ao invés de mol, deveria estar escrito molar, porque molar é mol por litro. Então, podemos considerar como milimolar. Bom, aí, eu vou fazer o mesmo procedimento, colocar aqui, para 20 minutos, reagir, deu tempo, dosar. Agora eu vou fazer essa conta aqui, 0,090 dividido por 20. Alguém faça aí para mim, que meu celular está escondido ali atrás. Onde eu assinalo aqui, primeiro, segundo, terceiro. Terceiro. Muito bem, vamos ver se a gente acertou. Resposta correta. Ou seja, a gente determina aqui, né, que o tempo de reação não afeta a velocidade. Ele afeta o quê? Ele afeta a quantidade de mol por litro que você vai ter no final da sua reação, mas não a taxa de velocidade, né? Então, mesma coisa aqui para o experimento em 30 minutos. Reagir, dosar. Posso clicar aqui. Resposta correta. Se por acaso eu fizer alguma resposta incorreta, vamos ver o que ele mostra aqui para a gente. (20 minutos), reagir, dosar. Vou escolher esse aqui, por exemplo. Ó. Resposta errada. E ele aparece a tela de como calcular a resposta. Vamos ver o experimento 2. O experimento 2 é um pouquinho mais... eu acho um pouco mais interessante, né? O que a gente vai fazer no experimento 2? A gente vai determinar a velocidade da reação em função da concentração do substrato. Certo? Então, a gente sabe que a velocidade ela é diretamente relacionada através da variação da concentração, correto? A gente viu lá naqueles gráficos. Então, o que a gente tem? A gente tem o substrato. Quando eu clicar em substrato, eu tenho 11 tubos de ensaio. O primeiro tubo de ensaio tem 0 substrato, é o meu controle. O segundo tem 10, depois 20, 30, até o tubo 11, que tem 100 unidades aqui do substrato. Vejam que quando eu cliquei, ele ficou roxinho. Aí eu vou adicionar a enzima. A quantidade de enzima, a concentração da enzima não varia, ela é 1 para todo mundo. E a gente vai ver aqui em 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos, vai falar para ele reagir. Vejam uma mudança na cor. Dosar. Ele vai aparecer aqui em vermelho as dosagens do produto formado. Aqui também esses valores aqui, estequiometricamente, eles não estão muito corretos, tá bom? Também isso é um defeitinho aí, um probleminha do simulador. Mas dá para a gente ver, né? O que a gente quer ver? A gente quer ver essa curva de velocidade aqui, né? Que é o aumento da concentração do produto em função do tempo. E aqui a curva de velocidade. Lembra que eu falei que é tudo igual? Bem parecido para todas as reações enzimáticas. Onde é meu ponto máximo aqui? Mais ou menos, vamos considerar aqui
entre 8 e 10, vamos considerar 9. Onde é o meu KM? 9 dividido por 2, 4,5. Vai ser mais ou menos aqui em 4,5, mais ou menos nessa posição. Isso para 10 minutos. Vamos ver se tem variação da velocidade máxima, que era 9, né? Milimolar por minuto. Vamos ver se tem variação com o tempo da reação. Refazer, substrato, enzima, vamos fazer para 30 minutos. Reagir. Dosar, velocidade. Vejam aqui que a minha curva, essa curva em vermelho aqui, ó, da velocidade, ela é exatamente igual, correto? Você tem um aumento da concentração com o tempo de formação do produto, mas a curva de velocidade é exatamente a mesma. 9, e o KM, 9 dividido por 2, em torno aqui de 4,5. Então, essa é a atividade no experimento 2. Então, fazendo isso, você vem aqui no experimento 2, ele vai te perguntar algumas coisas, né? Aqui, observe o gráfico obtido e discuta esses dados com seus colegas do grupo. Aí, depois que vocês discutem isso, anotem tudo aí e entra lá nas atividades e no questionário autoavaliativo. Vamos para o experimento 3. Estudaremos o que acontece com a velocidade de uma reação na ausência ou presença de um inibidor. Estão acompanhando, turma? Então, aqui, substrato, né? A mesma coisa, 11 tubos, o controle, enzima. E aqui eu posso escolher o inibidor. Quanto de inibidor você deseja adicionar? I, 2I, 3I? Vamos começar com I. Reagir 20 minutos. Reagir, dosar. Então, esses são os valores aqui, a gente vê que é bem diferente, né? Do que a gente fez anteriormente, sem a presença do inibidor. Vamos lá, velocidade. Com o inibidor ou sem o inibidor. Então, aqui a gente está na presença de um inibidor não competitivo, certo? Então, quais são as características, né? Você tem uma diferença no quê? Nos valores de velocidade máxima. Você tem uma queda aqui, ó, com o inibidor não competitivo. Então, aqui era 9, né, que a gente tinha feito aqui mais ou menos nessa região, 9 ele cai para 5, né, entre 4 e 6 ali. A velocidade máxima e o KM também varia. Então, a gente vai ver, aí você pode testar outros inibidores. E fazer... Substrato, enzima, inibidor, 20 minutos. Vamos colocar 3I. Reagir. Dosar. Velocidade. Aqui uma variação aqui com 3 vezes a concentração do inibidor. A gente cai para aproximadamente 2 aqui, né? De velocidade máxima. Então, é isso que vocês vão fazer, turma, nesses experimentos. E, por final, no experimento 4, a gente vai analisar a presença do inibidor competitivo e vai avaliar a diferença entre os dois. E a gente tem aqui também, ó, essa parte que é uma parte de simulações. Isso aqui é bem bonitinho também. Nessa simulação,
a gente vai ver algo parecido com aquele simulador que eu mostrei no comecinho da aula, né? Então, para entender o que acontece, por que as velocidades foram diferentes, a gente vai clicar nos tubos A, B e C e vai ver o que acontece. Vai ver que ele tem vários pontos aqui que ele mostra no gráfico, né, no tracejado, e a gente vem aqui no ponto A, quantidade de produto formado em 7 segundos, 9. Você consegue ver o que está acontecendo. Vamos vir aqui agora no ponto B. Aqui também tem um errinho, tá, turma? Esse daqui é a enzima não ligada ao substrato, tá bom? E esse em verde é a enzima ligada ao substrato. Tá vendo? Quando liga, ela fica verde. Tem um errinho aqui também, ó. Nessa legenda. Certo? Dúvidas? A gente vê a quantidade do produto formado em 7 segundos. Aqui, 28. Velocidade inicial da reação igual a 100% da velocidade máxima. Isso aí aqui tem um item de ajuda que você pode clicar e ele vai explicar para você, né, os objetivos do experimento, o que fazer, as animações. É isso. Alguém conseguiu instalar aí na sua... O meu foi bem rápido. Ah, legal, Beatriz. Aspecto positivo. Obrigada por informar. O cadastro foi bem simples e chegou bem rápido mesmo. Apareceu, mandamos um e-mail, entrei no e-mail, já estava lá o e-mail de confirmação já. Foi bem rápido mesmo. Só cadastro, são 2 partes de cadastro, viu, gente? Não é uma parte só, não. É chato. Ele pergunta, quase que pergunta seu tipo sanguíneo, né? A gente fica perguntando minha data de nascimento. Aí eu não conseguia clicar. Sim, porque são poucos anos de data de nascimento, né? Fiquei imaginando, nossa, e quem é muito antigo não consegue. Tipo eu, né? Tem que ficar clicando na data mais antiga, que daí ele vai atualizando. Na mais antiga, clica e ele atualiza. Você clica de novo, você imagina eu que sou de 7.4. Quantas vezes eu não fiz isso, né? É bem chatinho de fazer. Mas ele é bem didático, então acho que vai ser bem aproveitado. Bom, tudo bem. Então acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Novamente, então eu deixei 2 dias a mais para fazer a atividade, porque tem bastante detalhe, tá bom? Então façam com calma, devagarzinho. Os questionários estão meio longos, assim, tinha várias coisinhas para perguntar, então eu deixei até domingo à noite. Tá? Ao invés de uma semana, vocês vão ter até o dia 3 de abril para fazer. Então, termina sexta-feira que vem, tem uns dias a mais. E se tiverem qualquer problema também, vocês me mandem uma mensagem. Eu vou interromper a gravação da aula por aqui. Se alguém quiser fazer alguma simulação, ou tiver qualquer dúvida, eu vou ficar por aqui, aí vocês podem me perguntar, tá bom? Posso encerrar, então, a gravação? De acordo? Sim. Vou me despedir oficialmente, então, no vídeo. Até a próxima aula. Bons estudos!